Aleluia, amém, queridos? Boa noite, graça e paz. Se assente aí, fica à vontade. Vocês estão doidos para fazer isso mesmo, né? Se assente aí. Amém. Que bom que está aqui, querido. É muito bom ministrar na casa da gente. Né? Nós estamos um propósito aí nos próximos dias. Os pregadores aí, pastor Zaqueu, pastora Karine, fica chateado, né? E a gente ficar só em casa, não poder sair para ir para fora. Eu confesso para vocês que eu gosto muito, viu, querido? O Antes inventa umas agendas para a gente aí. Se a gente saber, de repente aparece uma agenda e fala, mas enfim, estar na casa é muito bom, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenho 2 horas para ministrar hoje. Amém. Querido, quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. O tema Rompendo Limites. O pastor Zaqueu já ministrou de manhã, então fica mais fácil para a gente. E se vocês querem ver pregador, vocês assistem a mensagem pela manhã. Né? Rompendo limites. Sabemos que a gente vivemos, né, em uma sociedade onde todos nós devemos ter limites. E principalmente, né, as crianças que estão vindo, é uma obrigação, teoricamente, dos pais em pôr limites, né, frear, colocar barreira nessas pessoas, nas crianças, para assim nós formamos a necessidade, né, não podemos dar tudo, não podemos fazer tudo, sim, tudo tem que ter um limite, né, tem que ter uma certa coerência para fazer todas as coisas. E o Senhor colocou algo disso dentro do meu coração. Abre a sua Bíblia aí em Ezequiel 47. Ezequiel 47, 3. Aleluia. Um texto bem conhecido. Vou ler, porque senão a gente demora, né? O texto vai dizer assim: o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e fez passar pela água, que me dava pelo tornozelo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava no joelho. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava na cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio, e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não poderia passar andando. Amém? Curva sua cabeça aí no nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graça. Sabemos que a tua palavra é viva, sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar, porque somos filhos, e onde tem filho, o Pai está presente. Somos filhos apaixonados pela tua palavra, somos filhos que se rendemos ao Senhor, somos filhos que estão em comunhão, somos filhos que somos aperfeiçoados pelo Senhor. Pai, cumpra o teu propósito, cumpra o desígnio da tua palavra nessa noite, que eu diminua, mas que a tua glória e que o teu Espírito conduz todas as coisas nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, vamos lá, vamos entrar aqui no texto. Todo mundo conhece a história, né, sobre um certo homem que foi medir a respeito de um rio, a qual acredito eu que ele queria passar, né, recebendo a direção de Deus. E quando ele vai medir pela primeira vez, as águas eram bem rasinhas, era algo que talvez uma criança poderia atravessar. Enquanto ele vai medir pela segunda vez, agora a água já subiu um pouquinho, já está dando no joelho. E ele mede mais uma vez, as águas agora estão dando no lombo, né? Quantas vezes nós dançamos lá no começo, que era ombro, né? Quando falava a música, todo mundo cansava e colocava a mão no ombro, mas não lia o texto, que é lombo, então é aqui na cintura. E mede mais uma vez, e agora a água já subiu muito. Agora a água já está sobre eles. E quando a gente viemos falar de romper limites, né, durante uma grande parte da sociedade, ou até mesmo dentro da casa de Deus, muitos homens, muita liderança tentaram impor um limite que não era para ter.
Por quê? Porque o Senhor vai nos levar, todavia, para águas mais profundas. Precisamos cada dia mais se aprofundar em Deus. Não com limite, mas se aprofundar sem reservas. Se lançar em Deus sem reservas. Porque todas as vezes que eu lanço em Deus sem reservas, eu estou mais vulnerável para ser moldado e para ser movimentado segundo a vontade dEle. Porque agora nós sabemos todos nós que pessoas dentro da piscina ficam pessoas leves. Um apóstolo antes, pensa só para me carregar ele. Meu Deus, para ele montar aqui nas minhas costas agora é insuportável fazer uma coisa dessa. Amanhã seria testado, mas se nós estivermos numa piscina, isso ficou mais fácil, eu consigo pegar ele. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma água, aonde a água agora vai dominar o nosso ser. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo comece a dominar o nosso ser, os nossos desejos, as nossas buscas, e nos levar para lugares mais profundos. Às vezes nós viemos para tantos lugares, fazemos tantos projetos, e já só covardamos tanto de entender quem é Deus de verdade. Querido, eu não sei você, mas a minha célula é a melhor de todas. A minha célula na segunda-feira, viu, homem? Você que está nos visitando, uma célula top. A minha célula é muito bom e a gente estava compartilhando uma palavra na segunda-feira. E Deus trouxe algo no meu coração que nós estamos vivendo até hoje de um evangelho de um Deus que está muito longe. Até hoje nós estamos vivendo uma dimensão onde Deus está lá nos céus e nós estamos aqui na terra e não existe uma forma da gente chegar até Ele, mas nós esquecemos de ler a palavra. Vai dizer que o véu se rasgou e agora nós temos livre acesso ao Pai. Mas mesmo assim nós colocamos esse limite que não é estipulado por Deus, é estipulado por nós, em pensar que o nosso Deus está longe. Não, o nosso Deus está aqui, o nosso Deus está presente nessa casa, o nosso Deus está no seu trabalho, o nosso Deus está na sua faculdade, o nosso Deus está onde os filhos dele estão. E nós vivemos em uma era limitados por quem? Pelos nossos sentimentos, limitado pelos nossos pecados, limitado pela nossa consciência, dizer, não, eu não posso porque eu sou pequeno. Quem disse isso? A gente vai ver um certo homem que alguém falou para ele de Deus, que Jesus estava passando na cidade. E era um homem de pequena estatura, mas ele colocou no seu coração, eu sou pequeno, mas eu não vou colocar limites para mim ver quem é Jesus. E agora o texto, todo mundo conhece a história de Zaqueu. E Zaqueu agora vai subir numa figueira, porque ele entendeu, alguém disse para ele que Jesus iria passar por ali. Então aí ele vai encontrar com Jesus. Então muitas pessoas até hoje não encontrou com Jesus de verdade, porque coloca limites que é do homem. Coloca medos que é do homem. Fala, não, eu não vou porque eu bebo, eu não vou porque eu fumo, eu não vou encontrar com Jesus. Queria dizer uma coisa para você. É por isso que nós precisamos encontrar com Ele. É por isso que precisamos ver Ele face a face. Sabe por quê? Porque Ele vai tirar isso tudo de nós e vai colocar dele dentro de nós, querido. Mas enquanto tivermos medo de ser confrontado por Ele, enquanto tivermos medo de olhar para o Deus face a face, nós nunca iremos viver, nós nunca iremos romper limites nas nossas vidas. Veja bem, a Bíblia vai dizer que Jesus em todo o tempo, Ele pegou pessoas completamente desacreditadas. Zaqueu, cobrador de impostos. Pedro, um homem mau, um homem bruto. Paulo nem se fala, querido. Paulo, pensa um homem cruel. Pensa um homem sanguinário, Paulo. E a gente vai ver que o Evangelho chegou a nós por meio dele. As grandes cartas, as grandes palavras de Paulo, é coisas que ferem o nosso coração, pastor Liliane. Você vê as cartas de Paulo, que você fala, meu Deus, que loucura. Esse homem verdadeiramente rompeu os limites para encontrar com Deus. Mas às vezes a gente venhamos colocar dentro de nós tantos limites, tantos empecilhos para viver uma vida de fato para Deus. Sabe, é tantos obstáculos, é tantas coisas, é tanto mimimi que nos impede de viver uma vida coerente segundo o propósito de Deus. Sabe, querido, limites é bom, mas só rompe quem entende que temos que avançar em Deus. Sabe, é muito bom o que você faz aqui na igreja, talvez, na sua igreja, você está nos visitando de outra igreja. É muito bom que você é uma pessoa boa, que você não faz mal para ninguém. Isso é legal, isso é muito bom, mas só vai encontrar com Jesus se você romper os seus limites. O que nos impede, às vezes, de ir mais além é os nossos medos, querido. Sabe, Deus tem muitas coisas para fazer, talvez no seu trabalho. Deus quer sim que você rompa, que você cresça no seu trabalho. Mas você só vai crescer, talvez, se você fazer uma faculdade. Você só vai crescer se você se aperfeiçoar, se você fazer um curso, se você fazer alguma coisa.
Talvez, pastor, eu queria fazer algo melhor na igreja, eu sou um obreiro, mas eu ainda quero fazer mais. Então ora mais, obreiro, se santifique mais, busca mais direcionamento de Deus, vença os seus limites, vença o seu comodismo. É muito cômodo para a gente, querido. Sabe, o ser humano, de fato, nós acostumamos com muitas coisas muito fácil, né? Nós se adequamos às coisas muito fácil e a gente encosta no nosso ambiente e está tudo certo, né? A gente sabe que tem pessoas aqui, se a gente mudar a cadeira dele de lugar, né, pastora Karen, não dá problema. Fala, poxa, hoje tem alguém sentado no meu lugar, né? A pastora Valdéia e a Raquel ficam brigando pela cadeira da ponta ali, querido. Quem chega primeiro senta. Isso é muito cômodo para a gente, porque nós estamos acostumados. Nós não queremos romper limites, sabe por quê? Porque romper limites dói, querido. E romper limites exige a gente fazer um esforço a mais. Nós queremos romper limites, queremos ir mais longe, significa que a gente vai cansar mais. Significa que a gente vai ter que se dedicar mais. Significa que a gente vai ter que se aprumar, querido, porque estava muito bom. Sabe, mas agora é hora de romper uns limites, às vezes internos dentro da gente. Quantas pessoas têm uma capacidade sobrenatural que todo mundo percebe isso, é perceptivo. Você olhar para alguém e você fala, poxa, você tem um dom de pregar, você tem um dom de evangelizar. Aí a pessoa olha para ela, se esconde dentro dela mesma e fala assim, eu não, que isso, imagina. Você já conversou com pessoas assim, querido, que às vezes você quer que ele coloque a mão na sua cabeça e fala, querido, deixa eu aceitar Jesus através da sua vida? Por quê? Porque você sente, você vê que ela tem uma capacidade que não é dela, mas é um dom de Deus. Mas ela não entende isso, ela se esconde, ela não quer romper o seu medo. Quantas pessoas se frustram no seu trabalho? Quantas pessoas se frustram, talvez, num curso que estava fazendo? Quantas pessoas se frustram em um relacionamento? Quantas pessoas se frustram dentro da igreja? Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu já falei isso uma vez. Deus não machuca ninguém, o que machuca as pessoas são pessoas. Deus não machuca ninguém. Você diz, eu não vou para a igreja mais porque... Não, querido, Deus não fez nada com você. Ele continua sendo santo, Ele continua sendo perfeito, Ele continua sendo um pai que cuida. O que machuca pessoas são pessoas, querido. Sabe, rompa isso dentro de você, dá uma oportunidade para começar de novo para Deus. Sabe, você fica às vezes, não, pastor, fulano de tal fez isso comigo. Não, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus continua sendo o Deus que fez as promessas. E tudo que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida. Sabe, às vezes as pessoas se fecham para relacionamento. Pastor, não, o meu relacionamento foi um relacionamento fracassado. Eu não vou dar mais oportunidades para ninguém. Quero só dizer uma coisa para você. O problema é que às vezes nós entramos em relacionamentos que não foi Deus que nos deu, foi a gente mesmo. E a culpa tem sempre ser de alguém. Romper limites também é você assumir a sua culpa, querido. Romper limites também é você olhar para dentro de si e ver que você também errou, que você também fracassou. Né? Romper limites não é só eu colocar a culpa em alguém e falar, alguém me impediu eu de crescer, querido. Se o seu crescimento for de Deus, não tem demônio, não tem ninguém que impede você de crescer. Sabe, às vezes a gente vem para a igreja e fala, nossa, o pastor não me deu oportunidade lá na igreja, por isso que eu não cresci. Sabe por quê? Porque o seu crescimento não era de Deus. Porque se fosse de Deus, você tinha crescido de uma forma ou de outra, você crescia. Querido, há uma força tão grande quando nós encontramos com Deus e Ele preenche o nosso ser, que você consegue fazer coisas inimagináveis, que você nunca imaginou. Sabe, quando você encontra com Jesus de verdade, você começa a sentir uma força, você começa a sentir meio que um super-herói, sabe por quê? Porque você entende que essa força que você tem agora não tinha antes. Sabe, alguns medos que você tinha, quando você encontra com Jesus de verdade, você não tem mais, mas você precisa romper esses limites. Sabe, o que mais bloqueia a nossa mente para romper limites é o medo. É o fracasso, é porque talvez você tentou uma vez e deu errado. É porque alguém falou que você não é capaz, porque a sociedade que você vive, a família que você vive, o cenário atual diz que você vai ser aquela pessoa que eles estão dizendo. A gente às vezes entra em algum cenário, né? Nós hoje que vivemos em favela, não é comunidade, pessoas chiques falam comunidade, mas fala, a gente vive em favela, a grande maioria vai virar peão, a grande maioria talvez vai ir para o tráfico de droga, as mulheres vão envolver com pessoas do tráfico de droga, né? Às vezes as mães vai ser mãe solteira, não vai encontrar um marido, né? Os meninos vão virar aviãozinho, ou talvez não vira aviãozinho, mas vai trabalhar de servente, que a gente não pode fazer uma faculdade, que a gente não pode, né,
ter um cargo melhor, que a gente não pode trabalhar numa grande empresa. A sociedade que nós vivemos impregna isso às vezes no nosso jovem. E nós às vezes acreditamos nisso. Eu já disse para vocês que eu achava que quem ganhava R$2.000 ganhava muito dinheiro, era quase rico, querido. Aí eu casei. Aí você descobre, querido, que não é isso. Você não descobre que para ser rico está faltando uma beirada boa ainda. Por quê? Porque você começa a viver a realidade. Você tinha uma percepção e agora você fala, pô, R$2.000 não dá, querido. Você vai para um sacolão, fica 200, você vai num supermercado, fica 1.000 e cadê? Já está acabando, já está faltando. Por quê? Porque a sua percepção agora começa a mudar, você está começando a viver uma nova realidade. Agora você está vivendo, rompendo o limite de sair debaixo da casa da mãe e do pai que paga tudo para você viver uma realidade que você vai correr atrás dela. Você consegue compreender isso? E essa força, querida, a gente só conquista se trabalhar. Não tem outro jeito. E o medo nos impede de fazer isso. Acho que tem gente que precisa ser muito desbloqueado na mente, que tem medo de entregar um currículo e a empresa chamar, né, querido? Aí ele fica com a mente bloqueada. Não, eu tenho medo disso, pastor. Eu não fui curado ainda, eu preciso ser curado nisso. Nessa noite você vai ser curado da preguiça no nome de Jesus. Vai trabalhar, meu filho. No nome de Jesus, levanta cedo, entrega um currículo. No nome do Senhor, que o Senhor vai abençoar lá, que a empresa vai te chamar, mas levante da cama. Querido, isso é algo muito sério, que a nossa mente fica completamente bloqueada sobre algumas coisas. Todo mundo vai conhecer a história do elefante, que às vezes é criado num circo, muito pequeno. E o elefante é colocado talvez em uma estaca, em algumas imagens vai ilustrar que é colocado em um banquinho pequeno. E esse elefante, às vezes, no começo, quando ele ainda é pequeno, ele vai tentar sair, mas ele não vai conseguir porque ainda ele é pequeno, porque ainda ele não tem uma grande força. E agora ele vai tentar sair, mas ele fica bloqueado. Por quê? Porque ainda ele é pequeno, ainda ele não tem uma força para talvez arrancar uma cadeira do lugar. E a mente dele vai ficar bloqueada naquilo. E agora esse elefante vai crescer, vai se tornar um elefante grande, mas ele nunca mais vai tentar puxar a corda. Sabe por quê? Porque a mente dele ainda está bloqueada, porque ele é fraco. Então, mesmo ele sendo um elefante grande, que talvez vai conseguir pisotear uma casa, ele não vai tentar puxar a cadeira ou a pequena estaca. Sabe por quê? Porque a mente dele ainda está voltada, que ele é um elefante fraco, que ele não tem capacidade de tirar aquela cadeira do lugar, que ele não tem capacidade de romper, que ele não tem capacidade de arrancar aquela corda. E às vezes muito assim acontece na vida de muita gente. Às vezes aconteceu uma frustração, porque talvez você foi frustrado no passado. Hoje você mesmo se bloqueia, hoje você tem uma força sobrenatural. Hoje você tem uma capacidade que não é a mesma de antes, porque hoje você está crescendo em Deus. Então se você puxar a corda, você vai romper. Mas se você ficar acomodado com aquela corda, não entender que há uma força de Deus dentro de você, querido, você vai continuar preso em uma cadeira. E todo mundo às vezes vai olhar e falar assim, puxa essa cadeira, meu filho. Você fala, eu não tenho força. Rompe essa corda, não, eu não tenho força. Assume o ministério, não, eu não tenho força. Não dá, querido, vença, muda o seu casamento, muda a sua história, não, eu não tenho força. Por quê? Porque você se entregou para ser um fraco. E Provérbios vai dizer algo sobrenatural. Que se no dia da angústia você se fizer de fraco, ou se você for um fraco, verdadeiramente você vai ser um fraco. Sabe, não é maquiar a história, porque todos nós passamos por dificuldades, nós vivemos em família, querido. Né? Hoje é uma família mais linda que tem no mundo, é a minha, e está aqui quase todos, querido. Mas somos diferentes, pensamos diferente, vestimos diferente, temos problemas, mas deixa eu dizer uma coisa para você, é a família que eu amo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Às vezes, não é porque minha família está aqui, mas é algo que traz para a gente desbloquear a nossa mente. Às vezes nós aplaudimos a conquista e o romper limite de todo mundo, mas não aplaudimos a conquista e o romper da nossa casa. Às vezes você acredita em tantas pessoas que vai vir para a igreja, que vai ser bênção. Talvez você acredite em tantas pessoas que vai mudar de profissão, que vai fazer uma faculdade, mas às vezes você não tem coragem de dar uma palavra para o seu filho, para a sua filha, para quem seja, para a sua cunhada, para qualquer parente de você falar, você pode fazer uma faculdade sim. Precisamos ser desbloqueados, querido. Para romper limites, temos que desbloquear a nossa mente. Nós ficamos com a mente presa. Nós estamos igual o elefante. Já está grande, já está adulto, mas continua no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque não entendeu que para romper nós precisamos de ter a força de Deus dentro de nós.
Querido, você pode ser muito bom profissional, você pode ter um currículo excelente, mas se não for Deus que te abençoar, nada adianta, querido. Sabe que pessoas que às vezes têm tudo, mas vivem frustrado. Você conhece pessoas assim, que às vezes tem um bom carro, tem uma boa casa, tem uma boa família, tem um bom salário, mas fica no mesmo lugar, não rompe, nada muda na vida dela. Sabe por quê? Porque a mente não foi desbloqueada e o coração ainda não está aberto para ser ministrado por Deus. Querido, há um desejo de Deus para nós, da gente ir mais longe. Sabe, os discípulos agora vão encontrar com Jesus. Os discípulos só eram pescador. O que Pedro fazia? Pedro pescava. Era muito bom, por sinal. Aí agora Jesus vai encontrar com ele na praia. Jesus vai ter a pesca maravilhosa que todo mundo gosta, não é mesmo? E o barco vai quase tombar e aquela história toda linda. Mas agora quando ele volta para a praia, Deus vai falar assim: agora você precisa de romper um limite, Pedro. Agora você vai ser pescador de homens. Ele era muito bom, era um perito na pesca, era um cara extraordinário naquilo que fazia. Mas quando às vezes nós encontramos com Jesus de verdade, Ele sempre vai nos levar a dar um passo adiante. Pastor, eu já sou bênção demais, Deus já fala comigo, eu sou uma mulher de Deus. Mas se você assumir um compromisso com Deus, você vai ter que dar um passo mais adiante. Isso porque às vezes a gente não damos esse passo, sabe por quê? Porque nos falta fé, porque ainda a gente não vê nada, a gente só tem uma palavra. E às vezes movimentar só quando tem uma palavra é difícil, querido. É movimentar hoje que a gente tem uma igreja grande, tem umas cadeiras bacanas, vamos ampliar o templo das crianças, vamos fazer algo sobrenatural. O pastor está falando, então eu acredito, porque nós já fizemos aqui. Então está fácil, hoje a gente já vê alguma coisa, hoje já tem um direcionamento. Mas quantas vezes Deus fala com você no seu secreto, que não tem nada formado ainda? Deus fala para você, vamos romper limite, vamos dar mais um passo para frente. Só que ainda você não tem nada, você só tem a palavra de Deus, você só tem o Espírito Santo ferindo o seu coração e dizendo: vamos avançar, vamos dar mais um passo para frente. E você olha e fala: Deus, mas como vai ser? Como é que eu vou dar mais um passo para frente? E Deus fala assim: vamos avançar, vamos romper, vamos dar mais um passo para frente. E às vezes a gente ficamos no mesmo lugar e começamos a falar: Deus, mas me mostra alguma coisa, me dá um sinal. Deus só fala: vamos avançar, vamos dar mais um passo para frente. Nós não movemos porque nós precisamos de ver alguma coisa. Nós ficamos no mesmo lugar falando: Deus, eu preciso ter que alguém testifica. Deus, eu preciso que você me mostre alguma coisa. Deus já te deu a palavra e Ele já te deu o seu amor, porque Ele é Deus, querido. Deus fala: vamos avançar, vamos dar mais um passo. Não, eu vou precisar o pastor daqui, eu colocar a mão na minha cabeça. Vamos avançar, vamos alcançar as nações. Não, vamos ficar só no Santa Cruz. Pastor, para que ampliar o tempo das crianças? Vamos avançar, querido, vamos dar mais um passo para frente. Vamos romper limites. Vamos romper relacionamento. Às vezes nós queremos conversar somente com quem conversa com a gente, querido. Ei, vamos romper o relacionamento, vamos bloquear a nossa mente. Deus está dizendo: vamos romper, vamos dar mais um passo para frente. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. É o nosso pensamento de romper limites, o nosso pensamento de avançar. É algo sobrenatural, é de Deus, querido. Deus quer que você rompe, Deus quer que você cresce. A nossa mente está sendo desbloqueada nos últimos dias nessa casa, porque a gente somos filho. E que pai não quer que o filho cresça? Que pai que não quer que um filho se rompa em seus relacionamentos, na sua vida espiritual, na sua vida de relacionamento, na sua vida financeira? Todo pai quer que o filho rompa, querido. E o nosso Deus é da mesma forma. Deus é o mais interessado em te abençoar. Sabe por quê? Porque não vai acontecer às vezes algumas coisas extraordinárias. Vai ver que Deus está rompendo, levantando pessoas e rompendo limites. Sabe por quê? Através da sua vida.
Às vezes Deus não vai aparecer lá na sua empresa, querido, na sua glória, porque todo mundo vai sair correndo e muitos vai cair endemoniado. Mas Deus vai usar você, através de você, da sua vida, as pessoas vão ver que Deus está fazendo algo em você, que Deus está levando você para lugares maiores, que Deus é Deus da sua vida, porque eles olham para você, não vê capacidade humana, mas a nossa capacidade não é humana, a nossa capacidade vem de Deus, a palavra vem de Deus, o desejo vem de Deus. Então nós viemos romper, um desejo de Deus que nós crescemos, um desejo de Deus que nós rompemos limites, mas também para romper limites tem que se haver renúncia em nossas vidas. E às vezes dói, querido, e é muito bom dizer isso, mas quando a gente vive, às vezes é muito difícil. Para se romper limites tem que haver renúncia, e a renúncia é deixar algumas coisas para trás. Ninguém rompe limite carregando tudo que estava no passado, querido. Porque fica lento e fica pesado. Gente, vamos ver uma história linda, que o Senhor ia destruir uma cidade. O Senhor falou para o filho dele, ó, a gente vai destruir a cidade. Tem intercessor aí, querido? Amém ou não amém? Tem alguém que ora por alguém? Continue orando, querido. E agora um homem de Deus vai interceder pela sua família. E Deus vai falar assim, tá tudo bem. Então eles vão sair de lá. Mas existem alguns critérios. Para romper limites, existem alguns critérios, querido. E Deus vai falar assim, tudo bem, agora vocês vão sair, mas ninguém olha para trás. Nós vamos romper, nós vamos tirar vocês dessa cidade que está sendo destruída, mas vocês têm que caminhar, porque a minha palavra está dizendo e vocês não olham para trás. Aí a Bíblia vai dizer que uma mulher olhou para trás, e quando a mulher olha para trás, ela morre e se torna uma estátua de sal. Para se romper, temos que deixar algumas amizades, alguns desejos, alguns pensamentos, algumas atitudes. E às vezes até atitudes que nós achávamos que estava tudo bem, que estava certo. Algumas amizades que a gente até achava que não tinha problema nenhum. Algumas amizades que você achava que estava te impulsionando para você romper, mas pelo contrário, estava levando você para trás. Então, querido, não tem como nós avançar se não deixar algumas coisas para trás. Pastor, deixar o quê? Deixar pessoas às vezes para trás. Pastor, mas você está me ensinando a ser ingrato? Não, eu estou te ensinando você viver um propósito em Deus. Sabe por quê? A minha Bíblia vai dizer que o meu alvo é Cristo. E Paulo vai dizer que eu prossigo para o meu alvo, querido. Então, às vezes nós viemos romper, mas temos que deixar algumas atitudes, alguns desejos, alguns pensamentos, algumas pessoas, algumas coisas também. Sabe, algumas feridas também, e nós temos que ficar para trás. Precisamos ser pessoas curadas, precisamos ser pessoas saradas em Deus. Algumas decepções temos que deixar para trás. Algumas coisas que as pessoas falaram com a gente que magoou. Agora você está no novo nível, agora você vai romper mais um limite. Então deixa essas coisas para trás, querido. Sabe, às vezes quantas coisas que a gente usa, escuta, de pessoas que às vezes a gente queria que nos desse um empurrão para frente, a gente às vezes toma um tapa na cara da pessoa que você achou que iria te levar para o alto. Aí agora você não rompe mais, por quê? Porque agora você fala, não vai dar certo. Quantas coisas que Deus falou com você, querido, no seu secreto, que você não fez, porque alguém disse que não iria dar certo. Pensa algumas atitudes que você tivesse tomado lá atrás, onde você estaria hoje? Alguns relacionamentos que você tivesse deixado para trás, onde você estaria hoje, querido? Precisamos romper, mas precisamos deixar algumas coisas para trás. Deixa eu dizer algo no seu coração, guarda aí no seu coração. Não tem como você ir para Canaã e levar o Egito, querido. Sabe, não tem como você querer ir para Canaã e levar o Egito junto. No Egito às vezes tem pepino. No Egito às vezes tem até uma casa. Mas não tem como, querido. Você consegue compreender isso? Que às vezes para a gente mudar para um próximo nível, nós temos que deixar algumas coisas para trás, que às vezes é até cômodo para a gente. Algumas pessoas amavam o Egito. Pastor, misericórdia.
Sim, querido. Deus tira o povo da escravidão, comia pepino e algumas outras coisas, trabalhava demais. E agora Deus leva eles, Deus abre o mar. A Bíblia é bem clara e linda, vai dizer que o povo vai passar a seco. Nem um barrinho no pé não tinha, querido. Porque se fosse a minha sobrinha Valentina, ia dizer, está sujo, tio, tem que lavar. Mas a Bíblia vai dizer que eles passam a seco, o mar se fecha. Eles vão para o outro lado. E o Senhor vai prover maná. E o Senhor vai prover a nuvem. E o Senhor vai prover o fogo para esquentar ele. A roupa não vai acabar. E o chinelo não vai acabar. Tudo crescia no corpo deles. Mas agora Jesus vai falar, o Senhor vai falar assim, vamos conversar com o meu servo, com o meu líder. E nós temos um ditado muito popular, né? Que quando o gato sai, os ratos fazem a festa. E às vezes assim na casa de Deus também. Quando o líder está, tudo funciona certo. Mas quando ele sai, vira uma bagunça. Às vezes assim também nas casas, não é mesmo? Quando a mãe está, todo mundo faz tudo no horário, limpa a casa, bonitinho. Mas o dia que a mãe sai da casa, um quer empurrar a sua responsabilidade para o outro. Às vezes quer comprar, fala, não, eu te dou 10 reais, eu pago um chup-chup. Faz a minha, lava a minha vasilha, faz a minha parte. Então já começa a virar uma bagunça. E agora Moisés vai ir para falar com Deus. Só que agora, às vezes, algumas respostas de Deus demoram, querido. Né? Alguns agir de Deus na nossa vida demora. E às vezes, quão difícil é esperar Deus romper o silêncio, não é mesmo? Mas Ele é Deus, querido. Ele responde na hora que Ele quer e faz da forma que Ele quiser. Nós só temos que ficar preparado para que o dia que Ele falar, eu estar apto para entender e prosseguir. E agora falta, por um instante, falta comida. Sabe por quê que às vezes Deus tira algumas coisas da gente? Para ver onde está o nosso coração. Porque às vezes a gente está acostumado com um pai que só dá, que só dá, que só dá. E às vezes ele retira alguma coisa da gente para saber se a gente ama o pai ou se a gente ama as coisas que o pai dá. Sabe por quê? Tem vezes que a gente não ama o pai, a gente ama as coisas que o pai dá. A gente troca as coisas, os presentes pela presença. E nós precisamos presente do que a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus machuca o nosso coração e confronta o nosso caráter. Então eu prefiro ficar com o presente do que com a presença. Porque o presente é meu e eu uso da forma que eu quiser. Mas a presença vem dele, e ele que comanda, e ele que governa. Aí agora vai faltar por um instante, por uns momentos, vai faltar o maná. Não caiu na hora certa, deu errado. O que aconteceu, Deus? Aí agora o povo vai dizer, não, era melhor que a gente ficasse lá no Egito, comendo pepino. Querido, preste atenção. Que ingratidão, sim ou não? E sem espiritualizar nada. Imagina alguém que tira você da escravidão, de você trabalhar demais. Agora alguém vai te levar você para um lugar que vai cair maná do céu. É o sonho de todo mundo, querido. Não trabalhar mais para comer, para ficar com a família, que coisa linda. Caía maná do céu, pastor Valcé, todo mundo comia. Sol, pastor Valcé não gosta muito de sol. A nuvem acompanhava, para não queimar, para não ficar moreninho. E à noite, muito frio, tinha uma coluna de fogo para esquentar. Para gastar com roupa não precisava, porque a roupa crescia no corpo. É sonho de todo mundo, querido. Não precisar de comprar roupa, nem comida. E Deus faz isso tudo com o povo. Aí agora, sabe por quê? O relógio do povo talvez atrasou, achou que Deus atrasou, mas Deus não atrasou. Deus queria ver o coração deles. E agora eles vão dizer, você tirou de nós lá para morrer aqui no Egito? Melhor nos ficarmos lá, que lá pelo menos nós tínhamos pepino. Quantas vezes nós não fazemos isso com Deus, querido? Você estava em uma vida degradante, numa vida triste. Agora Deus te salvou, Deus te limpou. Você estava mergulhado no pecado, né? Nada que você fazia dava certo. Você não tinha família, você não tinha casa, você não tinha caráter, você não tinha nada. Agora Deus te pega, te dá tudo. E mesmo assim às vezes nós queremos voltar para trás. Nós achamos que até onde a gente chegou já está muito bom, não precisa romper mais limites. Não existe romper limites sem renunciar a algumas coisas, querido.
E às vezes é renunciar àquilo que a gente até faz bem, sabe? Às vezes é abrir mão de algumas coisas que você gosta, talvez que você até ama fazer. Mas para romper limites em Deus, não é sobre aquilo que eu amo, é sobre viver o propósito dele na minha vida. Querido, caminhando por final, há algo lindo de Deus para que nós rompemos limites. Já foi ministrada a ceia, todos nós sabemos que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Mas em Atos, o texto vai dizer algo. Olha como Deus é e como Jesus é a importância de nós rompermos limites. Os discípulos já estavam pregando, os discípulos já conheciam quem era Jesus. Mas para eles prosseguir e continuar na caminhada, rompendo alguns limites, eles precisavam receber algo. E agora Jesus vai dizer para eles, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ficar, vocês vão orar, porque eu vou mandar um consolador, eu vou mandar um Espírito sobre vocês. E agora o texto vai dizer que eles ficaram reunidos, orando, e a Bíblia de Atos vai dizer, recebereis, e desceu dos céus, um vento impetuoso, invadiu toda aquela casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. E após eles receber o Espírito Santo, agora é hora deles romper, agora é hora deles sair da casa e ir para fora. Você consegue compreender que às vezes você só vai sair da casa e ir para fora quando o Espírito Santo repousar sobre a sua vida? Você só vai romper limites de verdade quando você deixar que o Espírito Santo entre na sua vida. Você só vai chegar em lugares maiores quando o Espírito Santo movimentar a sua vida, movimentar os seus desejos, movimentar o seu coração e você entender e estar disponível para praticar aquilo que Jesus ministrou sobre a sua vida. Então eu só vou romper limites quando eu receber poder que vem de Deus, querido. Sabe por quê? Porque nós somos muito limitados em nós mesmos. Mas nós podemos fazer coisas espetaculares quando o Espírito Santo está sobre nós. Querido, há um projeto ambicioso de Jesus sobre a sua vida. Talvez você não acredita nisso, mas eu acredito por você. Há um projeto ambicioso de Deus sobre a sua vida. Sabe, você precisa desbloquear algumas coisas na sua vida, porque Deus vai fazer algo extraordinário através da sua vida. 2024 nessa casa será um ano profético. Eu acredito nisso, querido. Que 2024 sim nesta igreja será um ano profético. E profecias irão se cumprir nessa casa. Porque não adianta ser só um ano profético. Não, eu acredito que será um ano profético. Mas desde já, nós já estamos profetizando coisas sobrenatural. Em 2024, profecias irão se cumprir nessa casa. Em 2024, profecias irão se cumprir no seu ministério. Em 2024, profecias irão se cumprir no meio da sua família. Em 2024, profecias irão se cumprir no Jardim Santa Cruz. Em 2024, profecias irão se cumprir em Betim. Em 2024, profecias irão se cumprir na sua empresa. Em 2024, profecias irão se cumprir no seu ministério. Eu acredito nisso, querido. Eu não sei você, mas eu acredito demais nisso, querido. Eu não sei o que você está vivendo em Deus, mas eu estou vivendo isso. Eu acredito nisso, querido. Sabe que a gente que vamos experimentar uma dimensão nunca experimentado antes, querido. Nós iremos viver coisas em Deus que a gente nunca pensou em viver. Porque essa é a promessa de Deus, querido. Sabe, essa é a palavra de Deus, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente imaginou aquilo que Deus tem preparado para nós, querido. Pastor, Deus está falando do céu, não está falando do céu, porque o céu Ele descreveu. Consegue compreender isso, Henrique? Ele não está falando do céu. Ele está falando daquilo que a gente vai viver aqui na terra. Sabe por quê? Porque o céu Ele descreveu. Vai ler o livro de Apocalipse. Então o que a gente vai viver no céu já está escrito. Mas coisas inimagináveis que não chegou ao nosso ouvido, que os nossos olhos não viu, é aquilo que Ele preparou para a gente viver nos dias de hoje, querido. Pastor, não é um novo céu, porque o novo céu, a nova casa, Ele descreveu tudo. Como que vai ser o céu? Você sabe que a rua vai ser de ouro, Tati.
Você sabe que não vai ter sol, porque a face dele vai resplandecer. Então a gente já tem descrito mais coisas que ninguém viu, que não chegou ao coração do homem. Sabe o que é? É aquilo que ele tem preparado para a gente viver em 2024. E nós vamos viver, nós vamos romper de uma forma sobrenatural. A sua família vai romper de uma forma sobrenatural, querido. Porque é sobre isso, é sobre viver algo que os nossos olhos não compreendem. Porque o evangelho para muitos é loucura, vir para a igreja, a gente rodar, a gente falar em língua, você aplaudir, levantar a sua mão. Pessoas não compreendem isso, mas para nós é o poder de Deus. Para a gente é o poder de Deus, pessoas aqui. Para a gente é o nosso aprofundar em Deus, porque cada vez que a gente se aprofunda mais em Deus, a gente não está nem aí para aquilo que as pessoas estão dizendo, querido. Quando eu rompo o meu limite, eu entendo que eu estou prosseguindo para o meu alvo. Eu não quero saber a opinião de ninguém, eu quero viver o propósito de Deus. Querido, há uma nova estação se levantando nesta igreja. Há um novo tempo, um novo período. Estações têm se movimentado nesta casa, querido. Você faz parte disso. Edinho, pastor, que isso? Eu estou visitando a igreja hoje. Você faz parte disso. Há uma nova estação sendo mudada sobre esta casa, sobre essa igreja. E você que está aqui dentro hoje, você faz parte disso, querido. Sabe, toda vez que uma nova estação surge, se surge grandes expectativas, né? Para quem é agricultor, quando a estação muda, o meu tio, a gente tem um tio muito especial, que ele entende muito disso, mesmo sendo especial, mesmo às vezes tem mentalidade de criança. Se você perguntar para ele, o que está plantando lá na roça nesse período? Eu não sei o que é. O que é lá, mãe, nesse período? Feijão? Você lá agora, chegar lá em casa, meu tio é especial, a mentalidade dele é de criança. Você fala assim, Elias, o que está plantando lá na roça agora? Esse período é período de plantar o quê? Ele vai olhar para mim e para você e falar assim, é período de plantar feijão. Por quê? Porque ele compreende a nova estação. E às vezes ele vai dizer assim, agora é período talvez que ele está capinando, que ele está limpando o terreno. Sabe por quê? Porque depois automaticamente ele já vem plantar o milho. Então, para uma estação vir, entrar outra, a gente tem que preparar, mesmo já estando na estação correta, a gente tem que começar a preparar a terra para viver uma nova estação, querido. Não é só esperar virar o ciclo, é se movimentar para que esse ciclo se vira. E você está preparado para absorver, para você usufruir de tudo aquilo que o novo tempo vai te dar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha para trás, porque a gente não se preparou para o novo tempo, para a nova estação. E a gente sempre vai olhar para trás e vai desejar aquilo que ficou para trás. E vai impedir de usufruir do novo que Deus tem te dado, querido. A gente já pegou tanto na estação passada, porque a estação passada, pastor, é um período de frio, é um período de calor que eu gosto muito. Eu não estou dizendo disso, eu estou dizendo da nova estação que você tem que viver em Deus, querido. Se prepara para viver uma nova estação em Deus. Sabe, muitas coisas vão, querido. Quem que gosta do frio? Quem gosta do calor? Quem gosta de um dia frio e um dia quente? Só de manhã frio. Meia meia, pastor Zaqueu. Frio, só frio. Só calor, né? Só calor. Não, mais ou menos. Não é? É mais ou menos. Vamos entrar no consenso, mais ou menos. Né? O dia que você for trabalhar, tá frio. Na hora que você for levantar, tá quente. Né? Pra você levantar disposto. Vamos lá. Na hora que você, se o seu lado despertar, o seu dia vai estar quente. Pra você não ficar morrendo na cama. Aí na hora que você sair para casa para trabalhar, o Senhor vai mandar um friozinho. Para você ir dentro do ônibus, talvez dormindo. É para você ir num suar, para chegar no serviço suado. Dá certo, não dá? Então fechou. Quando você já entrar para o serviço, agora já pode chover, porque você já está na sua empresa. Você consegue compreender isso, querido? Querido, não vai dar certo. Por isso que Deus é Deus e Ele faz do jeito dEle, na hora dEle, não deve satisfação a ninguém. Se Ele quiser mandar chuva, Ele manda de manhã. Se Ele quiser mandar sol de manhã, Ele manda. Mas você tem que se preparar a sua terra, porque senão você vai molhar.
não é? Se começar a chover gelo, você tem que correr para um lugar que a pedra não vai te machucar. Então, se você já sair da casa, às vezes já pensando, talvez hoje pode chover, você vai levar água da chuva. Pode até chover, mas não vai impedir você de romper e chegar onde você tem que chegar. Sabe por quê? Porque você se preparou para isso. Começa a se preparar para o novo tempo, para a nova estação. Porque o tempo e a nova estação está chegando na sua vida, querido. Coisas inimagináveis. Você não imaginou aquilo que você está vivendo hoje. Como um dos pastores dessa casa, a gente não imaginou, a gente já conversou sobre isso, a gente não imaginou que a gente estaríamos vivendo tudo que a gente está vivendo hoje, querido. No nosso tempo, na nossa percepção, a gente iria crescer, nós iríamos ter uma igreja relevante, que a nossa igreja, tá bom, mas iríamos continuar com a cadeira branca, talvez iríamos mudar aí a cor não seria, talvez seria preto, preto com branco, dá certo? Nós iríamos tirar o azul das cadeiras, querido, o nosso pensamento é muito raso diante da grandeza e do projeto de Deus. Amém? Comece a acreditar nisso, que Deus tem um romper, algo sobrenatural na sua vida. Eu vou caminhar para o final, mas coloque sobre os seus pés, querido. E Deus, querido, Deus, Ele é muito responsável com você, querido. Sabe, Deus tem coisas sobrenatural para fazer na sua vida. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, e não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Deus é bom, não é mesmo, querido? Todavia, as promessas de Deus se cumprem, querido. De verdade, sabia? E às vezes se cumpre quando a gente se movimenta para isso, querido. É um período muito bom, uma notícia extraordinária. É algo lindo. Mas os meninos, todo mundo sabe que eu escolhi uma profissão muito difícil, que é viajar, que é ser caminhoneiro. Mas só que essa foi uma decisão difícil para mim. Mas a decisão de Deus, ela é muito maior, e não é sobre aquilo que eu quero, é sobre aquilo que Deus tem. E tem alguns meninos trabalham lá, o Leandro, a Jaqueline está aqui. E em alguma conversa com o meu pastor, a gente sentou e falou: cara, você precisa parar de viajar, porque a obra precisa de você.
Você precisa parar de viajar, que a gente precisa, a obra está crescendo. E Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. Mas você precisa escolher hoje, né? Ou viaja ou fica por conta da obra e algumas coisas mais. Eu sentei com ele e falei, tudo bem, então eu paro de viajar. Vocês pensam assim, pastor, é só parar de viajar para fazer a obra, para ser pastor. Só isso que você precisa fazer. Mas eu gosto, querido, eu amo a minha profissão, é algo que eu curto bastante, estar em um lugar, estar em outro. Só que são escolhas, e o dia que a gente conversou sobre isso, foi o dia da profecia. A Raquel até queria colocar o vídeo da profecia do Godoy, muitas pessoas aqui vão lembrar disso. Nilda lembra, né? Muitas pessoas, e naquele dia eu sabia que Deus ia falar algo comigo. Eu só não sabia o que era. A Ana estava lá em casa. A Ana, tio, o que você tem hoje que você está desinquieto? Eu sabia que Deus tinha uma coisa para mim naquele culto. Igual você veio aqui nesse culto hoje, Deus falou alguma coisa com você. E naquele dia eu sabia que Deus iria me entregar alguma coisa. Eu não sabia como. E quando vem aquela profecia, né, que nós iríamos gerar um filho, eu entendi isso. E eu entendi que para romper algumas coisas, para vencer alguns limites, nós precisamos tomar algumas atitudes, querido. Que não provém somente da vontade de Deus, mas provém o nosso coração estar alinhado com o coração de Deus. Sabe por quê? Porque muitas coisas, às vezes, Deus não faz na sua vida porque não quer, mas porque você não está disposto a abrir mão de algumas coisas. Sabe, talvez abrir mão de dormir um pouquinho mais tarde para estudar, para fazer um curso, para, sei lá, fazer um concurso público. Talvez abrir mão, talvez de brincar, talvez com seus filhos. Hoje meu irmão estava falando um pouco disso lá em casa. Né? Talvez você vai abrir mão, você chegou cansado, mas você ali vai ter que brincar com o seu filho, porque é o seu filho, porque você ama. Você vai abrir mão de deitar na cama, porque você tem um filho, você tem uma responsabilidade, e você é responsável pelo futuro dele. Então não tem como romper limites, a gente não fazer alguns renúncios da nossa vida. E enfim, eu comecei com a Raquel. E mulher é mulher, né, querido? Deus usa de uma forma sobrenatural. E a Raquel nunca tinha reclamado comigo de eu viajar, a gente sempre casou nesse acordo. Mas de um tempo para cá, ela nunca falou diretamente, mas indiretamente, ela começou a me cobrar algumas coisas que eu não conseguia corresponder. Então ali Deus vai falando com a gente. Às vezes a gente acha que é só uma chatice da esposa, só uma chatice do marido, só uma chatice do filho. Quando o filho começa a cobrar a sua atenção, pai e mãe, é porque você está precisando de dar mais atenção para eles. Pastor, você não tem filho? Não tem ainda, mas eu tenho vários sobrinhos, querido, que eu criei, que talvez você nunca foi numa reunião do seu filho até hoje, mas eu já fui em vários dos meus sobrinhos. Talvez você nunca dormiu com o seu filho no hospital, eu já dormi com os meus sobrinhos, já levei eles para fazer cirurgia. Porque pai não é só fazer, pai é você dar atenção e carinho, e você dar respeito para eles. Então, querido, para romper alguns limites, precisamos abrir mão de algumas coisas, que é até bom para a gente. Mas para alcançar um novo nível, precisamos entender isso e viver isso em Deus. Amém? Queria chamar o pastor antes aqui, nós não esquecemos. Essa semana, ontem foi aniversário dele. Quer um presente melhor do que esse, né, querido? Ontem foi aniversário do nosso pastor. E a gente agradece ele, eu falo em nome de todas as casas, de todos os pastores da casa. A gente agradece você por toda essa dedicação, né, por às vezes não poder corresponder àquilo que você quer, no momento que você quer. Mas somos filhos e filhos aprendem. Né? Às vezes alguns filhos somos meio rebeldes, mas todo filho entende que o pai quer o melhor. Então nós agradecemos você, muito obrigado por se dedicar, por deixar a sua vida durante esses 12 anos para se dedicar a essa casa, se dedicar à nossa casa, se dedicar à nossa família. Então nós pedimos que o Senhor derrama bênçãos sobrenatural na sua vida. Os pastores da casa, vamos orar por ele? Cadê os pastores? Vem cá todos os pastores. A gente já vai terminar, querido. Aguarda aí. 3 minutinhos a gente termina. Cadê os pastores? Vem todos os pastores, presbíteros, missionários. Cadê os líderes aí? Vem cá. Tire suas mãos para cá, no nome do Senhor Jesus. Vem, gente, vamos juntar aqui. Pertinho aqui, no nome de Jesus. Querido, o Senhor, Ele sempre vai unir, não une pessoas, une propósito. E sabemos que eu e o Anderson são duas pessoas completamente diferentes um do outro.
né? Ele é extremamente acelerado e eu sou, segundo ele, eu sou devagar, quase parando. Mas é isso, é sobre isso. Deus une um propósito. Porque se não tiver alguém para frear, dá problema, querido. Eu falo com ele entende muito de espiritualidade, ele entende de demônio, esses trens, você chama ele para orar, para expulsar demônio, é com ele, mas eu entendo de gente. Então a gente vai caminhando nesse propósito e dá tudo certo. Então, pastor, obrigado por tudo. Obrigado por deixar eu fazer parte dessa casa, dessa família. Nós somos imperfeitos, mas juntamente com todos os pastores, a gente queria orar. Estende suas mãos para cá com a igreja. Vamos orar. Profetiza bênção, querido, sobre o nosso pastor, no nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós oramos em concordância, nós te damos graça ao Senhor pela vida do nosso pastor. Vai dizer algo que cada um tem um pastor que merece, então nós merecemos o pastor que temos. Eu não sei porque o Senhor quis assim, mas eu sei que há um propósito. Então nós pedimos que o Senhor derrama a tua graça sobre o nosso pastor. Tira todo o fardo que está sobre ele, tudo aquilo que é humano, Pai, todo o fardo, toda a preocupação humana, arranca sobre ele, mas como foi ministrado essa manhã, que a paz de Deus esteja sobre ele, Deus. Que ele venha entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor tem sim elevado ele para um novo nível, uma nova estação mudando sobre esta casa, mas também uma nova estação mudando sobre a vida do Anderson Ferreira de Oliveira. Deus, começa a preparar ele para viver uma nova estação, começa a preparar o coração, a mente dele, o espírito dele, ó Pai, para que ele possa viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Pai, em concordância, esta casa, esta igreja, ora, nós pedimos que toda sorte de bênção seja derramada sobre o nosso pastor, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos, Deus. Nós amamos o nosso pastor, Deus. Nós vivemos debaixo de uma direção de Deus. Muito obrigado pelo nosso pastor, Deus. Nós sabemos que a boa obra, que tudo aquilo que o Senhor começou sobre a vida dele, não terminou, que os projetos sobre a vida dele não terminou, há de se cumprir. Deus, nós pedimos ao Senhor, Shalom, tudo que ele merece, derramado sobre a vida dele, porque ele cuida, porque ele é um paizão, ó Pai. Então nós oramos e profetizamos bênção sobre a vida do nosso pastor, no nome do Senhor Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Amém? Fica aqui, pastores, desce não, vamos ficar aqui, vamos agradecer a Deus junto. Amém? Agora vai ser vovô, né, querido? Que bênção, né? Deus, é Deus que faz essas coisas. Pastor, você está no altar, vamos. Você vai conhecer o escritório antes do culto acabar. Amém, querido? Levante sua mão, vamos agradecer a Deus. Querido, né, nossa casa, essa família, esses pastores amam vocês. Nós somos talvez os mais frágeis, os mais pecadores, mas nós entendemos que temos um propósito para se cumprir aqui, amém? Cada um aqui é de um jeito, cada um às vezes pensa de algumas coisas, mas nós vivemos para o reino. E que o reino se cumpra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, amém? Sua família seja abençoada nessa noite. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado pela essa família, obrigado por esse presente, obrigado por cada pessoa que esteve aqui nessa noite. Obrigado como pastor dessa casa, cada pessoa que sonha os sonhos dessa igreja, Pai. Que o seu amor, a sua paz, que excede todo entendimento, venha reinar sobre nós. Amém? Levante sua mão. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Vá em paz, que Deus abençoe a sua semana. Não esquece do cachorro quente, viu, querido? Não seremos abalados, não seremos abalados.